Minha casa foi destruída por um tornado. Então, fui para a casa do meu filho. Ele disse: queremos privacidade. Minha namorada não te quer aqui. Então, liguei para o meu amor de juventude do ensino secundário, um milionário que construiu sua própria fortuna. Ninguém sabia que eu ainda tinha o número dele. Quando ele apareceu e disse 3 palavras: estou feliz por você estar aqui, tudo mudou. Sigam minha história até o final e comentem a cidade de onde estão assistindo para que eu possa ver até onde minha história chegou. Meu nome é Wanda e aos 67 anos, pensei que já tinha enfrentado todo tipo de sofrimento que a vida poderia me trazer. Estava enganada. A sirene de tornado soou às 15h15 de uma terça-feira que começou como qualquer outra. Eu estava na minha cozinha, a mesma onde criei meu filho Mateus, preparando meu chá da tarde de sempre. O meteorologista tinha mencionado a possibilidade de tempestades, mas em Beira Alta isso não era novidade. Já tínhamos enfrentado dezenas de tempestades ao longo dos anos. Eu deveria ter dado mais atenção aos avisos. O vento aumentou mais rápido do que eu jamais tinha visto. Em minutos, o céu ganhou uma cor verde escura ameaçadora que fez meu estômago se contrair de medo. Peguei meu rádio de emergência e ouvi as palavras que mudariam tudo. Tornado de grande porte em movimento para Nordeste, em direção ao bairro de Vila Nova. Era o meu bairro. Eu tinha talvez 10 minutos para reunir o que pudesse. Minhas mãos tremiam enquanto jogava álbuns de fotos, documentos importantes e algumas joias numa mala. 43 anos de memórias. E eu só podia salvar o que cabia numa bolsa. A foto do meu casamento com Haroldo, as fotos de bebê do Mateus, o colar de pérolas da minha mãe. Tudo o mais teria que ficar. O porão parecia diferente naquele dia, mais frio, mais definitivo. Encolhi-me num canto, abraçando o velho suéter de Haroldo, ouvindo o que parecia um trem de carga destruindo meu mundo lá em cima. A casa gemia e rangia, lutando contra forças muito mais fortes do que a estrutura sólida de que Haroldo tanto se orgulhava quando a compramos em 1980. Então veio o silêncio. Aquele silêncio terrível e vazio que significa que tudo o que você conhecia desapareceu. Quando finalmente subi as escadas do porão, minhas pernas mal me sustentaram. Onde antes ficava a sala de estar, havia apenas o céu. Apenas céu aberto e destroços espalhados como confetes após uma celebração cruel. A mesa da cozinha onde Mateus fazia os deveres de casa estava encravada no que restava da parede da garagem. Meu jardim de rosas, que cultivei por 20 anos, parecia ter sido triturado num liquidificador. Fiquei ali, entre as ruínas da minha vida, ainda usando o suéter de Haroldo, e chorei pela primeira vez desde o funeral dele, há 8 anos. Os vizinhos que tiveram a sorte de ainda ter casas me acolheram naquela primeira noite. A doce Dona Ana, da casa ao lado, insistiu que eu ficasse com ela, mas a casa dela também estava danificada, e ela tinha a própria família para cuidar. A Cruz Vermelha montou abrigos, mas a ideia de dormir num ginásio cheio de estranhos me fazia sentir ainda mais perdida do que já estava. Foi quando soube que precisava ligar para Mateus. Meu filho mora a cerca de 45 minutos em Coimbra, num bairro elegante com ruas arborizadas e casas que parecem saídas de revistas. Ele se mudou para lá há 5 anos, quando foi promovido a gerente regional numa companhia de seguros. Não éramos próximos, não como mães e filhos deveriam ser, mas ele era toda a família que me restava. Usei o telefone da Dona Ana porque o meu estava em algum lugar sob o que costumava ser meu quarto. Minhas mãos tremiam enquanto discava o número dele, um número que eu sabia de cor, mas raramente usava, exceto no aniversário dele ou no Natal. Mateus, querido, é a mãe. Minha voz soou mais fraca do que eu pretendia. Mãe, o que houve? Você parece abalada. O tornado atingiu a casa, querido. Está tudo destruído. Tudo. Houve uma pausa que pareceu uma eternidade. Você está ferida? Não, estou bem, mas preciso de um lugar para ficar enquanto resolvo as coisas. Só temporariamente. Outra pausa. Claro, mãe. Claro. Vem para cá. Vamos resolver isso. O alívio que senti foi tão forte que quase desabei. Meu filho cuidaria de mim. Apesar de toda a distância, das chamadas perdidas e dos jantares de feriado constrangedores, ele ainda era meu menino. Passei a manhã seguinte separando o que podia ser salvo dos escombros.
O avaliador de seguros, um jovem que parecia preferir estar em qualquer outro lugar, caminhou pelo que restava da minha casa com uma prancheta e uma câmera. Perda total, ele disse sem emoção, como se aquelas duas palavras não representassem toda a minha vida. Quanto? Perguntei, embora tivesse medo da resposta. Bem, você tinha uma apólice de 120 mil euros na estrutura, mas com a franquia e a depreciação, deve receber uns 90 mil euros, talvez menos. 90 mil euros para reconstruir 43 anos de vida. Parecia impossível. Dona Ana me ajudou a embalar o pouco que consegui salvar no carro dela. 3 sacos de lixo com roupas que cheiravam a lama e desastre. Uma mala com fotos e documentos e a caixa de ferramentas de Haroldo que de alguma forma sobreviveu na garagem. Era isso. Era tudo o que restava da vida que eu construí. A viagem até a casa de Mateus parecia uma viagem para um país estrangeiro. Tudo parecia diferente quando você não tem mais um lar para onde voltar. Os pontos de referência familiares, o posto de gasolina onde eu sempre comprava bilhetes de loteria, a pastelaria onde Haroldo e eu tomávamos café da manhã aos domingos, tudo parecia pertencer à vida de outra pessoa agora. O bairro de Mateus não foi tocado pela tempestade. Jardins perfeitos, calçadas impecáveis, vidas perfeitas continuando exatamente como no dia anterior. Eu me sentia uma intrusa, carregando meu desastre para aquele mundo imaculado. A casa dele era uma moradia de 2 andares com persianas brancas e uma porta vermelha que Sofia, a namorada dele, tinha escolhido. Eu a conheci exatamente 3 vezes nos 2 anos em que estavam juntos. Ela tinha 32 anos, contra os 41 dele. Trabalhava numa agência de marketing no centro da cidade e tinha opiniões sobre tudo, desde a cor das paredes até o tipo de vinho a servir no jantar. Estacionei o carro da Dona Ana na entrada deles e fiquei ali por um momento, reunindo coragem. Era temporário, disse a mim mesma, só até eu receber o dinheiro do seguro e encontrar um pequeno apartamento em algum lugar. Nunca imaginei que subir até a porta da frente do meu filho com meus 3 sacos de pertences seria uma das coisas mais difíceis que já fiz. Mas ao levantar a mão para bater, senti uma sensação familiar. O mesmo vazio que senti quando Haroldo morreu, como se o chão estivesse desaparecendo sob meus pés. Eu só não sabia ainda o quanto mais eu estava prestes a cair. Mateus abriu a porta antes que eu pudesse bater, como se estivesse observando pela janela. Por um breve momento, ver seu rosto familiar, os olhos de Haroldo, meu queixo teimoso, me fez sentir que tudo poderia ficar bem. Ele era meu filho, meu único filho. Certamente o laço de sangue significava algo. Mãe, ele deu um passo para o lado para me deixar entrar, mas sua voz carregava algo que eu não conseguia identificar. Distância, talvez, ou desconforto. Sofia apareceu atrás dele quase imediatamente, como se estivesse esperando nos bastidores. Ela usava jeans brancos e uma blusa de seda que provavelmente custava mais do que eu gastava com compras de mercado num mês. O cabelo loiro estava preso num coque bagunçado que, de alguma forma, parecia perfeitamente arrumado, e seu sorriso era do tipo que nunca alcançava os olhos. «Wanda, que terrível o que aconteceu com sua casa», ela disse, mas estava olhando para meus sacos de lixo, não para mim. Mateus me contou o que houve. Coloquei meus sacos na entrada impecável deles, de repente consciente de como eu deveria parecer. Minhas roupas ainda carregavam o cheiro do desastre. Madeira molhada, lama e algo mais que eu não conseguia nomear. Destruição, talvez. Perda. É só temporário, disse rapidamente. Só até eu me reerguer. Mateus e Sofia trocaram um olhar. Uma daquelas conversas silenciosas que casais têm, do tipo que exclui todos os outros na sala. Eu já tinha visto Haroldo e eu fazermos o mesmo inúmeras vezes, mas do outro lado, parecia estar sendo expulsa de um clube que eu nem sabia que existia. Vamos nos sentar e conversar, disse Mateus me conduzindo para a sala de estar. A casa deles era linda, do jeito que casas de revistas são lindas. Tudo combinava, nada estava fora do lugar. Móveis brancos que pareciam nunca ter sido usados. Mesas de vidro que refletiam a luz de janelas tão limpas que pareciam invisíveis. Era o tipo de casa que fazia você ter medo de tocar em qualquer coisa. Sentei-me na ponta do sofá impecável, meus sapatos sujos de lama firmemente plantados no piso de madeira brilhante.
Sofia notou e fez uma leve careta. Então, qual é o plano? Perguntou Mateus, sentando-se na poltrona em frente a mim. Não ao meu lado no sofá, onde poderia abraçar sua mãe enlutada, mas em frente, como se estivéssemos conduzindo negócios. Bem, o avaliador de seguros disse que vai levar algumas semanas para processar tudo, talvez um mês. Eu esperava poder ficar aqui até lá, só até encontrar um pequeno apartamento ou algo assim. O silêncio que se seguiu durou uns 10 segundos a mais do que deveria. Vi o rosto de Sofia mudar. Vi sua mandíbula se contrair quase imperceptivelmente. Ela estendeu a mão e colocou-a no braço de Mateus, um gesto que parecia de apoio, mas que soava possessivo. Mãe, começou Mateus, e eu sabia pelo tom que o que viria a seguir partiria meu coração. A questão é que Sofia e eu conversamos, e realmente valorizamos nossa privacidade aqui. Trabalhamos longas horas, e este é o nosso refúgio, sabe? Pisquei, sem entender. Eu não seria um incômodo. Ficaria fora do caminho de vocês. Ajudaria com a comida, a limpeza. Não seria nenhum problema. Sofia se inclinou para a frente. Sua voz suave, mas firme. Não é sobre ser um problema, Wanda. É sobre espaço. Esta casa é o nosso primeiro lar juntos, e ainda estamos encontrando o nosso ritmo como casal. Eu sou a mãe dele, disse, as palavras saindo mais afiadas do que eu pretendia. Claro que é, respondeu Sofia calmamente, e é exatamente por isso que achamos que você ficaria mais confortável em outro lugar. Um lugar onde pudesse ter sua independência enquanto reconstrói sua vida. Olhei para Mateus, esperando que ele a contradissesse, que lembrasse que eu era a mulher que ficou acordada com ele em todas as febres, que trabalhou turnos dobrados para pagar seus livros da universidade, que segurou sua mão durante o divórcio há 3 anos, quando sua ex-mulher o deixou por seu personal trainer. Em vez disso, ele assentiu. Sofia tem razão, mãe. Achamos que você ficaria mais feliz com seu próprio espaço. As palavras me atingiram como um golpe físico. Senti meu peito apertar, como se alguém estivesse espremendo meus pulmões. Mais feliz, Mateus. Perdi tudo ontem. Tudo. E você acha que eu ficaria mais feliz sozinha num quarto de motel do que aqui com minha família? Não precisa ser um motel, disse Sofia rapidamente. Há alguns lugares de estadia prolongada adoráveis perto do shopping. Muito limpos, muito seguros e tem pequenas cozinhas para você cozinhar. Olhei para ela, essa mulher que estava na vida do meu filho há 2 anos, me dizendo onde eu deveria morar depois de perder minha casa. E como exatamente eu deveria pagar por esse lugar adorável de estadia prolongada? O dinheiro do seguro não virá por semanas. Mateus se mexeu, desconfortável. Eu poderia ajudar com isso. Algumas centenas para começar. Algumas centenas. Como se eu fosse uma parente distante que ele mal conhecia, não a mulher que lhe deu a vida. Mateus, disse, minha voz pouco acima de um sussurro. Eu troquei suas fraldas. Caminhei com você no colo quando você teve cólicas. Ensinei você a andar de bicicleta, ajudei com seus deveres de casa e segurei você quando chorou por causa da Mariana Silva, que partiu seu coração no 7º ano. O rosto dele se contraiu levemente, mas Sofia apertou o braço dele com mais força. Ninguém está questionando sua história, disse ela. Só achamos que todos ficariam mais confortáveis com alguns limites. Limites? Eu já tinha ouvido essa palavra do terapeuta que Mateus consultou após o divórcio. Tudo era sobre limites. Agora vocês estão me expulsando, disse sem emoção. Não estamos te expulsando, protestou Mateus. Só estamos dizendo que talvez esse arranjo não funcione para ninguém. De quem foi essa ideia? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Podia ver na forma como Sofia se recostou ligeiramente, satisfeita, como se tivesse ganhado algo. Discutimos juntos, disse Mateus, mas ele não encontrou meus olhos. Levantei-me lentamente, meus joelhos rangendo, lembrando-me que eu tinha 67 anos e estava sozinha no mundo. Entendo. Mãe, não seja assim. Estamos tentando fazer o melhor para todos. O melhor para todos. Repeti as palavras como se fossem de uma língua estrangeira. O melhor para todos, Mateus, seria se sua mãe não tivesse que dormir no carro esta noite. O rosto perfeitamente maquiado de Sofia se contorceu numa expressão de preocupação. Você não precisa dormir no carro. Como eu disse,
Há opções. Olhei ao redor da sala de estar, impecável uma última vez. Nas fotos de família que incluíam Mateus e Sofia, mas nenhuma minha. Nossos móveis caros que ninguém realmente usava para viver. No meu filho, que escolheu essa mulher fria e bonita em vez de sua própria mãe. Você está certa, disse finalmente. Sempre há opções. Peguei meus 3 sacos de lixo e a caixa de ferramentas de Haroldo. O peso deles agora parecia mais pesado, sabendo onde eu não era bem-vinda. Mateus se levantou, parecendo desconfortável, mas não o suficiente para mudar de ideia. Vou te ligar em alguns dias, ele disse, quando você se instalar em algum lugar. Não se incomode, disse, surpresa com o quão firme minha voz soava. Não gostaria de invadir o seu santuário. Sofia teve a decência de parecer ligeiramente envergonhada, mas não o suficiente para falar. Não o suficiente para dizer: espere, isso está errado. Ela é sua mãe. Saí daquela casa perfeita com seu casal perfeito e seus limites perfeitos e sentei no carro emprestado da dona Ana por um longo tempo antes de conseguir ligar o motor. Pela janela da frente, podia ver Mateus e Sofia conversando, provavelmente sobre o quão difícil eu estava sendo. Quanta confusão eu trouxe para suas vidas pacíficas. A ironia não me passou despercebida. Passei anos após a morte de Haroldo dizendo a mim mesma que era forte, independente, que não precisava de ninguém. Agora, quando realmente precisava de ajuda, descobri que independência é um luxo que você só pode ter quando tem escolhas. Dirigi até o estacionamento do Continente e fiquei lá enquanto o sol se punha, tentando descobrir onde uma mulher de 67 anos com 93 euros na bolsa e 3 sacos de pertences danificados pelo tornado deveria dormir. O carro estava ficando frio, e eu tinha talvez 2 horas antes que o segurança notasse e me pedisse para sair. Foi quando me lembrei do cartão de visita que carregava na carteira há quase 50 anos, amarelado pelo tempo e macio de tanto ser manuseado. Um cartão que nunca pensei que realmente usaria, de um rapaz que amei quando o mundo era jovem e tudo parecia possível. Jaime Moraes, o rapaz que prometeu voltar por mim algum dia, antes que a vida atrapalhasse e esse dia nunca chegasse. Tirei o telefone e olhei os números desbotados no cartão, me perguntando se ainda eram válidos, se ele ainda estava vivo, se eu tinha coragem de descobrir. Passei 3 noites dormindo naquele carro emprestado antes de encontrar coragem para fazer a ligação. 3 noites acordando com o pescoço dolorido e o gosto de vergonha na boca. 3 noites mudando de estacionamento em estacionamento para que os seguranças não notassem a idosa vivendo em seu veículo. 3 noites usando banheiros de postos de gasolina para lavar o rosto e escovar os dentes, evitando o contato visual com meu reflexo porque não suportava o que via ali. O cartão de visita parecia papel de seda entre meus dedos, desgastado por 5 décadas de ser carregado, mas nunca usado. Jaime Moraes, dizia em tinta azul desbotada. Abaixo, um número de telefone com um código de área que eu não reconhecia. No verso, em minha própria caligrafia jovem, sempre lembrar, W. Escrevi essas palavras quando tinha 17 anos, acreditando com a certeza absoluta da juventude que Jaime Moraes seria o grande amor da minha vida. Ele tinha 18 anos, cabelo escuro que caía sobre a testa e olhos da cor de tempestades de verão. Trabalhava na oficina de automóveis do pai depois da escola e sonhava com coisas maiores, com construir algo que importasse. Namoramos por 8 meses, o que aos 17 parecia uma eternidade. Ele me levava ao velho moinho fora da cidade, onde sentávamos no capô do seu velho Fiat e falávamos sobre nossos planos. Ele ia abrir seu próprio negócio, dizia. Talvez na construção, talvez no imobiliário. Algo que o tornasse rico o suficiente para me dar tudo o que eu merecia. Vou voltar por você, Wanda, ele prometeu na noite antes de partir para a universidade em Lisboa. Vou construir algo de mim mesmo e então voltarei para casar com você. Mas promessas de adolescentes têm uma maneira de desvanecer quando a vida real toma conta. Ele escreveu cartas no início, longas, apaixonadas, cheias de sonhos e planos. Eu respondia, contando sobre minhas aulas de secretariado, meu emprego no banco, como estava esperando por ele, como prometi. Então, as cartas ficaram mais curtas, menos frequentes. Quando conheci Haroldo 6 meses depois, num evento da igreja, já me parecia um sonho lindo que tive uma vez, bom demais para ser real. Haroldo era estável, confiável
já com 25 anos e um bom emprego na companhia telefônica. Ele não me prometeu o mundo, mas me prometeu um lar, uma família, segurança. Quando ele me pediu em casamento após 4 meses de namoro, eu disse sim. Guardei o cartão de Jaime no bolso do meu vestido de noiva, um talismã secreto que não consegui jogar fora. Agora, 50 anos depois, sentada num carro que não era meu, num estacionamento do continente, me perguntava o que teria sido daquele rapaz sonhador com olhos cor de tempestade. Acompanhei sua vida esporadicamente ao longo dos anos, como se faz com primeiros amores. Por amigos em comum, soube que ele cumpriu suas promessas. Abriu uma empresa de construção que cresceu e se tornou algo grande. Nunca se casou, o que surpreendia as pessoas. Muito ocupado construindo seu império, diziam. Aquele rapaz dos Morais sempre foi ambicioso. A última notícia que tive, talvez há 10 anos, era que sua empresa tinha se expandido além de Beira Alta, para o Alentejo e o Algarve, Morais Desenvolvimento, construindo centros comerciais e complexos de escritórios. O rapaz da oficina de automóveis se tornara o tipo de homem que usava fatos caros e tomava decisões que afetavam centenas de pessoas. O que aquele homem poderia querer com uma viúva de 67 anos dormindo num carro emprestado? A parte racional do meu cérebro dizia que era ridículo, patético até. Você não liga para alguém depois de 50 anos porque sua vida desmoronou. Você não entra em contato com seu namorado de adolescência quando está velha, desesperada e sem ter para onde ir. Mas o pensamento racional é um luxo quando você está contando as moedas na bolsa e tentando calcular se tem o suficiente para um café num banheiro que tranca. Na 4ª manhã, não aguentei mais. Minhas costas doíam de dormir encolhida no banco da frente. Minhas roupas cheiravam a interior de carro e eu havia gastado o último dinheiro num sanduíche de posto de gasolina que tinha gosto de papelão e desespero. Sentei no estacionamento do McDonald's encarando o cartão, minhas mãos tremendo com algo além do frio matinal. O que eu diria? Oi, Jaime, lembra de mim? Estou sem teto agora. Pode ajudar? O número no cartão provavelmente estava desconectado. Ou tocaria para alguma secretária que me informaria educadamente que o Sr. Morais era importante demais para atender chamadas de mulheres aleatórias que diziam conhecê-lo do ensino secundário. Mas, e se não estivesse? E se ele atendesse? Meu coração batia forte enquanto discava o número. Cada dígito parecia um passo para fora de um precipício. Tocou uma vez, 2. Morais Desenvolvimento. Aqui é Jaime, sua voz, agora. Mais grave, marcada pelo tempo e pela responsabilidade, mas inconfundivelmente dele. Após 50 anos, eu reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Quase desliguei, quase pressionei o botão de encerrar a chamada e fui embora para encontrar outra solução. Mas algo no tom dele, um calor que parecia atravessar o telefone e me envolver como um cobertor, me fez falar. Jaime, sou Wanda Silva. Bem, agora é Wanda Pereira, mas costumava ser Silva. Silêncio. Longo o suficiente para eu pensar que a ligação tinha caído, ou que ele desligou, ou que ele não fazia ideia de quem eu era. Então Wanda, apenas meu nome, dito como uma oração ou uma maravilha, como se ele não acreditasse. Desculpe-me por ligar assim, apressei-me, as palavras tropeçando umas nas outras na minha pressa de explicar antes que ele pudesse desligar. Eu sei que faz muito tempo e provavelmente não deveria estar ligando, mas não sabia para quem mais. Onde você está? Ele interrompeu, sua voz cheia de preocupação. Estou em Coimbra. Bem, mais ou menos. Estou num estacionamento em Coimbra e sei que isso soa louco. Mas minha casa foi destruída no tornado na semana passada. E meu filho, ele não me quer na casa dele. E eu não tenho para onde ir. As palavras saíram rápido, cada uma mais difícil de dizer que a anterior. Admitir que seu próprio filho te rejeitou era como admitir que você falhou na parte mais fundamental de ser humano. Me passe sua localização, disse Jaime, sua voz agora toda negócios. Vou te buscar. Você não precisa fazer isso. Eu só... Não sei por que liguei. Acho que só precisava ouvir uma voz amigável. Wanda. Sua voz quebrou. Sem discussão. Diga onde você está. Já estou indo para o carro. Pelo telefone, ouvi o som de uma porta fechando.
um motor ligando. Ele estava realmente vindo. Esse homem com quem não falava há 50 anos estava largando qualquer negócio importante que estivesse conduzindo para me resgatar de um estacionamento de McDonald's. Dei o endereço, minha voz pouco acima de um sussurro. Jaime, olha, não sou mais a garota que você lembra. Nem eu, ele disse, e eu podia ouvir o sorriso em sua voz. Mas esperei 50 anos por essa ligação. Depois que desligamos, fiquei naquele estacionamento por 2 horas, alternando entre pânico e descrença. O que eu estava fazendo? O que estávamos fazendo? Isso era insano. Não se pode simplesmente retomar relacionamentos após 5 décadas como se estivesse continuando uma conversa de ontem. Mas enquanto observava a entrada do estacionamento, esperando por um carro que eu não reconheceria, carregando um homem que talvez não me reconhecesse, senti algo que não sentia desde que as sirenes de tornado começaram a soar. Esperança. Talvez fosse uma esperança tola. Talvez levasse a mais decepção, mais sofrimento, mas era esperança mesmo assim. E aos 67 anos, sem nada a perder, a esperança valia o risco. Às 11h37 em ponto, um Lexus prateado entrou no estacionamento movendo-se lentamente, como se o motorista estivesse procurando algo ou alguém. Observei pelo para-brisa enquanto o carro se aproximava, meu coração batendo contra as costelas como um pássaro tentando escapar de sua gaiola. As janelas eram escuras, então não podia ver dentro, mas algo no fundo do meu peito me dizia que era ele. O carro parou a 3 vagas do meu e a porta do motorista abriu. Mesmo após 50 anos, mesmo com cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos, mesmo carregando o peso de décadas que não compartilhei com ele, eu o reconheci imediatamente. Jaime Moraes saiu daquele carro como se estivesse saindo dos meus sonhos. E quando seus olhos encontraram os meus pelo para-brisa, os anos desmoronaram entre nós como se nunca tivessem existido. Jaime caminhou até meu carro com a mesma confiança tranquila que tinha aos 18 anos, agora refinada, polida pelo sucesso e pela maturidade. Ele usava jeans escuros e um suéter azul marinho que provavelmente custava mais do que eu gastava com compras num mês. Mas seus olhos, aqueles olhos cinza tempestade que assombraram meus sonhos por décadas, eram exatamente os mesmos. Quis me esconder, quis afundar no assento e fingir que isso não estava acontecendo. Eu estava horrível. Meu cabelo não era lavado adequadamente há 4 dias. Minhas roupas estavam amassadas de dormir nelas e eu cheirava a decepção e desespero. Mas ele já estava na porta do carro, batendo suavemente na janela com um sorriso que fez meu coração pular, como se eu tivesse 17 anos novamente. Abaixei a janela, de repente incapaz de respirar. Olá, Wanda, ele disse suavemente. De perto podia ver as mudanças que o tempo trouxe. Seu cabelo escuro agora era prateado, curto e profissional. Rugas marcavam os cantos dos olhos e contornavam a boca. Ele era mais robusto nos ombros, mais sólido, como se o sucesso lhe tivesse dado peso físico junto com todo o resto. Mas quando ele sorriu para mim por aquela janela, vi o rapaz que costumava me levar ao moinho e me contar seus sonhos. Oi, consegui dizer, minha voz quase um sussurro. Ele estudou meu rosto por um longo momento, aqueles olhos cinzentos absorvendo cada detalhe. Quis pedir desculpas por minha aparência, por quão baixo eu caí, por ligar para ele depois de todos esses anos com nada a oferecer além de problemas. Em vez disso, ele disse 3 palavras que mudaram tudo. Você está linda. Comecei a chorar. Bem ali, naquele estacionamento de McDonald's com Jaime Moraes ao lado do meu carro emprestado, desabei completamente. 50 anos de lágrimas reprimidas, 4 dias dormindo em condições precárias, uma vida inteira sendo dita que eu não era suficiente. Tudo veio à tona em soluços feios e incontroláveis. Ele não disse mais nada. Não tentou me calar ou dizer que tudo ficaria bem. Apenas abriu a porta do carro, me ajudou a sair e me envolveu em seus braços enquanto eu desmoronava contra seu peito. Ele cheirava a colônia cara e roupa limpa, a sucesso e estabilidade, a tudo que eu tinha perdido e tudo que nunca tive. Seu suéter era macio contra meu rosto e seus braços eram fortes ao redor dos meus ombros trêmulos. Desculpe-me, solucei contra seu peito. Desculpe-me, Jaime.
Não deveria ter ligado. Não deveria ter te arrastado para essa confusão. Shhh! Ele murmurou, sua mão acariciando minhas costas. Você deveria ter ligado anos atrás. Quando as lágrimas finalmente pararam, me afastei para olhar para ele, envergonhada pela mancha úmida que deixei em seu suéter caro. Devo estar horrível. Ele estendeu a mão e enxugou uma lágrima do meu rosto, seu toque suave como um sussurro. Você parece alguém que passou pelo inferno e sobreviveu. Isso não é desastre, Wanda. Isso é força, Ri, mas saiu trêmulo e amargo. Força? Tenho 67 anos dormindo num carro emprestado porque meu próprio filho não me quer. Isso não é força, isso é patético. Sua mandíbula se contraiu e por um momento vi um lampejo da raiva que ele tentava esconder. Seu filho é um idiota. Você não o conhece. Não preciso conhecê-lo. Eu conheço você. Ele fez uma pausa, suas mãos ainda repousando suavemente nos meus ombros. Ou pelo menos conheci você. E a Wanda Silva que conheci nunca rejeitaria alguém necessitado, especialmente a família. A forma como ele disse meu nome de solteira como se fosse algo precioso que ele guardava com cuidado todos esses anos, fez meu peito doer de saudade da garota que eu costumava ser. Isso foi há muito tempo, disse. Não sou mais aquela garota. Talvez não, ele concordou, mas gostaria de conhecer a mulher que ela se tornou. Ele me ajudou a reunir meus poucos pertences do carro, os 3 sacos de lixo, a caixa de ferramentas de Haroldo, minha bolsa com seu conteúdo escasso. Se ele ficou horrorizado com o quão pouco eu tinha, não demonstrou. Carregou tudo para o porta-malas do seu Lexus como se minhas roupas danificadas pelo tornado e memórias quebradas fossem uma carga preciosa. Para onde estamos indo? Perguntei enquanto ele abria a porta do passageiro para mim. Para casa, ele disse simplesmente. A viagem levou 45 minutos, passando por bairros cada vez mais abastados até chegarmos a uma área que eu nunca tinha visto antes. Colinas suaves pontilhadas com propriedades escondidas atrás de muros de pedra e portões de ferro. Árvores que pareciam ter sido plantadas por profissionais. Caixas de correio que provavelmente custavam mais do que o carro de muita gente. Jaime entrou numa longa entrada marcada apenas por uma pequena placa de latão que dizia Moraes. A entrada serpenteava por carvalhos maduros e jardins bem cuidados, antes de se abrir num pátio circular em frente a uma casa que tirou meu fôlego. Não era ostensiva ou exibida. Era elegante, do jeito que o dinheiro verdadeiro é elegante. Discreta, confiante, construída para durar. Pedra e madeira com janelas altas que capturavam a luz da tarde e uma varanda envolvente que convidava a sentar e ficar um pouco. Jaime, murmurei, olhando para aquele monumento a tudo o que ele conquistou. Isso é incrível. Ele estacionou o carro, mas não saiu imediatamente. Em vez disso, ficou lá, olhando para a casa como se a visse pelos meus olhos. É grande demais, disse ele baixinho. Sempre foi. Construí pensando que um dia a encheria, mas... Ele deu de ombros, um gesto tão familiar, que fez meu coração doer. Alguns sonhos não saem como planejado. Você nunca se casou? A pergunta escapou antes que eu pudesse impedir. Ele virou-se para me olhar, sua expressão indecifrável. Quase algumas vezes, mas sempre faltava algo. O quê? Ele disse simplesmente como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. A palavra pairou entre nós no carro silencioso, carregada com 50 anos de Issy, e poderia ter sido. Quis perguntar o que ele queria dizer. Quis entender como eu poderia ter feito falta numa vida da qual nunca fiz parte. Mas antes que pudesse encontrar as palavras, ele estava saindo do carro, vindo abrir minha porta. A casa era ainda mais impressionante por dentro. Pisos de madeira que brilhavam como mel, tetos altos, móveis que pareciam pertencer a revistas de arquitetura, mas não parecia fria ou como um museu. Havia livros por toda parte, cadeiras de leitura confortáveis posicionadas perto de janelas, fotos espalhadas em mesas laterais. Parecia um lar onde alguém realmente vivia, não apenas uma vitrine para o sucesso. Está com fome? Perguntou Jaime, me levando para uma cozinha maior que minha antiga sala de estar. Eu estava prestes a fazer o almoço quando você ligou. Percebi que estava faminta.
O sanduíche de posto de gasolina de ontem parecia de uma semana atrás, e meu estômago estava apertado de fome e nervos. Não quero dar trabalho, comecei, mas ele me cortou com um olhar. Wanda, pare! Você não é trabalho, você é... Ele fez uma pausa, procurando palavras. Você é a resposta para uma pergunta que venho fazendo há 50 anos. Enquanto ele cozinhava, e ele realmente sabia cozinhar, movendo-se naquela cozinha enorme com a facilidade de alguém que aprendeu a cuidar de si mesmo, estudei as fotografias espalhadas pela sala. Jaime em cerimônias de inauguração, cortando fitas, apertando mãos com pessoas importantes. Jaime com várias mulheres em jantares de caridade e eventos de negócios, sempre sorrindo, mas nunca parecendo completamente completo. Conte-me sobre sua vida, disse ele, colocando um prato de frango grelhado e legumes assados na minha frente. Fale sobre Haroldo, sobre seu filho, sobre tudo o que perdi. E eu contei. Durante um almoço que parecia o paraíso após dias de comida de posto de gasolina, falei sobre meu casamento com Haroldo. Haroldo, estável, confortável, que me deu segurança e companhia, se não paixão. Sobre Mateus, o bebê que desejei tão intensamente e amei tão ferozmente, que cresceu para se tornar um estranho que valorizava o conforto da namorada acima das necessidades de sua mãe. Contei sobre os anos sendo uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa viúva, sobre o tornado que levou tudo o que eu possuía e o filho que levou tudo o que me restava. Jaime ouviu sem interromper, seus olhos cinzentos nunca deixando meu rosto. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. Sinto muito, disse finalmente. Sinto por Haroldo, por sua casa, por seu filho. Mas não sinto por você ter me ligado por quê? A pergunta saiu menor do que eu pretendia. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou minha mão na sua, ainda forte, ainda gentil, ainda capaz de fazer meu coração disparar após todos esses anos. Porque nunca parei de te amar, disse ele baixinho. Porque cada negócio que fiz, cada sucesso que conquistei, cada euro que ganhei, foi tudo para que eu pudesse ser digno de você quando você voltasse para mim. Olhei para nossas mãos unidas, a dele bronzeada e bem cuidada, a minha marcada pelo trabalho e mostrando cada dia dos meus 67 anos. Não sou a garota que você lembra. Não, ele concordou. Você é melhor, você é real. Você viveu, amou, perdeu e sobreviveu. Aquela garota de 17 anos era linda, mas era apenas potencial. Você é a mulher que esse potencial se tornou. As palavras se instalaram ao redor do meu coração como um cobertor quente, curando feridas que eu nem sabia que ainda carregava. Pela primeira vez em mais tempo do que podia lembrar, senti-me vista. Não como a mãe de alguém, a esposa de alguém ou o fardo de alguém, mas como eu mesma. O que acontece agora? Perguntei. Jaime sorriu, aquele mesmo sorriso devastador que me fez apaixonar por ele quando o mundo era jovem. Agora descobrimos como será o resto de nossas vidas. Juntos, se você me quiser. Enquanto eu estava sentada em sua bela cozinha, cheia de boa comida e possibilidades, percebi que às vezes o tornado que destrói sua vida antiga está apenas abrindo espaço para a vida que você sempre deveria ter tido. Viver com Jaime era como redescobrir uma versão de mim mesma que eu havia esquecido que existia. A primeira semana foi constrangedora, andando na ponta dos pés, um ao redor do outro como estranhos educados compartilhando espaço. Ele me deu toda a ala de hóspedes da casa, um quarto maior que minha antiga sala de estar, um banheiro privativo com uma banheira de imersão que poderia caber 2 pessoas, e uma área de estar com vista para seus jardins. Eu me sentia como se estivesse num hotel de luxo, com medo de tocar em qualquer coisa ou deixar evidências demais da minha presença. Mas Jaime era paciente, do jeito que homens bem-sucedidos aprendem a ser. E aos poucos comecei a relaxar. Ele tinha uma empregada, Maria, que vinha 3 dias por semana. Mas nos outros dias comecei a cozinhar para ele. Começou pequeno, fazendo café pela manhã, preparando almoços simples. Mas Jaime apreciava tudo com o entusiasmo de alguém que comia comida de catering e restaurantes há décadas. Isto é incrível, disse ele uma noite, saboreando o ensopado que fiz usando a receita da mãe de Haroldo. Não comia uma comida caseira assim há anos. Não é nada sofisticado, protestei.
mas por dentro eu brilhava. Quando foi a última vez que alguém apreciou minha comida? Mateus costumava reclamar que eu fazia os mesmos 5 pratos repetidamente. Sofia uma vez sugeriu que eu tentasse sabores mais contemporâneos para os jantares de família. Jaime balançou a cabeça. É perfeito. Você é perfeita. Aquela palavra, perfeita, deveria ter me deixado desconfortável. Eu tinha 67 anos, com raízes grisalhas aparecendo e linhas de riso que viraram rugas permanentes. Minhas mãos eram manchadas pela idade, meu corpo macio onde costumava ser firme. Eu estava longe de ser perfeita, mas quando Jaime me olhava, eu me via refletida em seus olhos como alguém bela, alguém digna de amor, atenção e cuidado gentil. Caímos em rotinas que pareciam tão naturais quanto respirar. Café da manhã juntos na varanda dos fundos, onde Jaime lia relatórios de negócios e eu observava os pássaros nos elaborados comedouros dele. Passeios à tarde pela propriedade, onde ele me mostrava os jardins que plantou e a estufa onde cultivava orquídeas como hobby. As noites eram para conversar. Tínhamos 50 anos para recuperar e fazíamos isso lentamente, com cuidado, como arqueólogos examinando artefatos preciosos. Contei a ele sobre os anos difíceis após a morte de Haroldo, quando trabalhei numa loja de departamentos para sobreviver. Sobre a solidão da viuvez, como as pessoas te tratam como metade de uma pessoa quando seu marido se vai. Ele me contou sobre seu negócio, como cresceu de uma pequena empresa de construção para um império de desenvolvimento com projetos em 3 regiões, sobre as mulheres com quem saiu ao longo dos anos. Mulheres inteligentes, realizadas, que pareciam perfeitas ao seu lado em jantares de caridade, mas nunca o fizeram sentir completo. Havia essa mulher, ele disse uma noite enquanto estávamos sentados perto da lareira, a chuva batendo nas janelas. Rita, ela era advogada, brilhante, linda. Todos diziam que éramos perfeitos um para o outro. Senti uma pontada de ciúme que me surpreendeu pela intensidade. O que aconteceu? Pedi ela em casamento. Ele disse baixinho. Na véspera de Natal, há 5 anos. Grande produção, restaurante com vista para a cidade, anel da Tiffany, tudo o que ela disse que queria. E ela disse sim. Planejamos o casamento para o Natal seguinte. Mas, à medida que a data se aproximava, eu continuava tendo a sensação de que algo estava errado. Não com ela. Ela era tudo o que alguém poderia querer numa esposa, mas comigo. Ele fez uma pausa, olhando para o fogo. Na noite antes do casamento, cancelei. Jaime, não. O que você disse a ela? A verdade. Ele me olhou então, seus olhos cinzentos sérios, que eu ainda estava apaixonado por uma garota que conhecia há 50 anos, e não seria justo casar com ela enquanto meu coração pertencia a outra pessoa. As palavras me atingiram como um golpe físico. Você cancelou seu casamento por minha causa, por causa da memória de mim, por causa da possibilidade de que algum dia, de alguma forma, você pudesse precisar de mim e eu estaria aqui esperando. Olhei para ele, esse homem bem-sucedido e bonito que poderia ter tido qualquer uma, e tentei processar o que ele estava dizendo. Isso é loucura, não é? Ele se inclinou para a frente, pegando minhas mãos nas suas. É mais louco do que você guardar meu cartão de visita na carteira por 50 anos. Ele estava certo. Claro, éramos ambos loucos, vivendo com fantasmas do que poderia ter sido. Mas, de alguma forma, contra todas as probabilidades, nossa loucura particular nos trouxe de volta um para o outro. 3 semanas depois da minha chegada, Mateus ligou. Eu estava na cozinha de Jaime, preparando o jantar e cantarolando para mim mesma, realmente cantarolando, algo que não fazia há anos, quando meu telefone tocou. O nome de Mateus na tela fez meu estômago se apertar com a ansiedade familiar. Oi, querido, disse, tentando manter a voz neutra. Mãe, seu tom era estranho, cuidadosamente controlado. Estive tentando te encontrar. Seu telefone sempre vai direto para a caixa postal. Isso era verdade. Eu estava filtrando minhas chamadas, não pronta para lidar com qualquer culpa ou obrigação que Mateus pudesse jogar em mim. Estive ocupada. Ocupada com o quê? Dona Ana disse que você saiu do lugar de estadia prolongada há semanas. Onde você está morando? Olhei ao redor da bela cozinha de Jaime, para as flores frescas que ele trouxe naquela manhã, para as taças de vinho caras na bancada. Estou ficando com um amigo. Que amigo? Mãe, você não tem amigos com dinheiro.
Sua suposição doeu, em parte porque foi verdade por tanto tempo após a morte de Haroldo. Eu tinha deixado a maioria das minhas amizades desvanecer, cansada demais e orgulhosa demais para manter relações quando não tinha nada a oferecer em troca. Você ficaria surpreso, disse friamente. Houve uma pausa, e eu podia praticamente ouvi-lo processando essa informação. Mãe, acho que precisamos conversar. Sofia e eu estivemos discutindo a situação e achamos que talvez fomos precipitados. Talvez você possa ficar no nosso quarto de hóspedes por um tempo, só até se reerguer. A oferta que teria significado tudo para mim um mês atrás, agora parecia vazia, até insultante. O que mudou de ideia? Outra pausa. Percebemos que talvez tenhamos nos focado demais nas nossas próprias necessidades. A família deve permanecer unida. O que ele quis dizer, percebi, era que provavelmente ouviu pela rede de fofocas do bairro que sua mãe não estava mais vivendo num abrigo. Alguém mencionou ter me visto com um homem bem vestido num carro caro. Mateus estava curioso, e a curiosidade o tornou generoso. É muito gentil da sua parte, disse. Mas estou perfeitamente feliz onde estou. Mãe, você não pode simplesmente se mudar para a casa de um estranho. Não é seguro. O que você sabe sobre essa pessoa? Sei que ele nunca me fez sentir um fardo, disse baixinho. Sei que ele valoriza minha companhia, aprecia minha comida e me diz que sou linda todos os dias. O silêncio que se seguiu foi tão longo que pensei que ele poderia ter desligado. Isso é algum tipo de relacionamento? Perguntou Mateus finalmente, sua voz tensa com algo que eu não conseguia identificar. Desaprovação, constrangimento. Não acho que isso seja da sua conta, disse, surpreendendo-me com minha franqueza. Claro que é da minha conta. Você é minha mãe. Estou preocupado que você seja enganada como você me enganou. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las, afiadas e amargas. Mãe, isso não é justo. Você me rejeitou quando mais precisei de ajuda. Escolheu o conforto da sua namorada acima da segurança da sua mãe. E agora que acha que posso ter encontrado felicidade em outro lugar, de repente está preocupado com meu bem-estar. Ouvi a voz de Sofia ao fundo, mas não consegui distinguir as palavras. Olha, disse Mateus, seu tom mudando para a voz razoável e paciente que ele usava quando achava que eu estava sendo difícil. Por que não traz seu amigo para o jantar no domingo? Gostaríamos de conhecê-lo. Não, disse. Não, Mateus. Você não tem mais o direito de aprovar ou desaprovar minhas escolhas. Você abriu mão desse direito quando me expulsou. Não te expulsamos. Só pensamos... Pensaram em vocês mesmos, como estão fazendo agora. Respirei fundo, sentindo-me mais forte do que em anos. Estou feliz, Mateus. Verdadeiramente feliz pela primeira vez em mais tempo do que posso lembrar. Se quiser fazer parte da minha vida, é bem-vindo para tentar, mas não dita mais os termos. Desliguei antes que ele pudesse responder, minhas mãos tremendo ligeiramente com a adrenalina de finalmente dizer o que deveria ter dito semanas atrás. Jaime me encontrou alguns minutos depois, parada na janela da cozinha, olhando para os jardins, sem realmente vê-los. Tudo bem? Perguntou, envolvendo-me com os braços por trás. Inclinei-me contra seu peito, deixando seu calor afastar o frio de lidar com Mateus. Meu filho ligou. Ele quer te conhecer. Ótimo, disse Jaime, pressionando um beijo no topo da minha cabeça. Estive ansioso para conhecê-lo. Virei-me em seus braços, estudando seu rosto. Você não está preocupado com o que ele vai pensar, o que ele vai dizer? Jaime sorriu. Aquele sorriso confiante que me fez apaixonar por ele. Wanda, esperei 50 anos para você voltar para mim. Não vou deixar ninguém, nem mesmo seu filho, fazer você duvidar de que pertence aqui. Enquanto estava em seus braços, naquela bela cozinha, percebi que ele estava certo. Eu pertencia ali, não por causa do dinheiro dele, da casa dele ou do sucesso dele, mas pela forma como ele me olhava, como se eu fosse a resposta para cada oração que ele já sussurrou. Pela primeira vez desde o tornado, senti que estava exatamente onde deveria estar. O casamento não foi nada como o primeiro. Quando me casei com Haroldo há 48 anos, tudo era sobre o que os outros esperavam. Vestido branco, cerimônia na igreja, recepção no centro comunitário com DJ e bar pago.
Convidamos todos que conhecíamos e várias pessoas que não gostávamos particularmente, porque era o que se fazia. Você realizava o ritual para a comunidade, não para si mesma. Desta vez, Jaime e eu fizemos exatamente o que queríamos. A cerimônia aconteceu no Jardim dos Fundos numa manhã fresca de outubro, 6 meses após aquela ligação no estacionamento do McDonald's. O padre era um velho amigo de Jaime, e as únicas testemunhas foram Maria, a empregada, e Tomás, o parceiro de negócios e melhor amigo de Jaime há 30 anos. Usei um vestido azul simples que Jaime disse que destacava meus olhos, e ele usou um fato cinza escuro que o fazia parecer distinto e bonito, sem alarde, sem fanfarra, sem estresse para impressionar ninguém. Apenas 2 pessoas que se encontraram novamente após meio século, prometendo passar o tempo que lhes restasse juntos. Mateus veio ao casamento. Debati se deveria convidá-lo, mas Jaime me convenceu a tentar mais uma vez. Ele é seu filho, disse simplesmente. Você vai se arrepender se não der a ele a chance de fazer a coisa certa. Então, liguei para ele 2 semanas antes da cerimônia. Jaime e eu vamos nos casar. Disse sem preâmbulos. 15 de outubro, às 14 horas. Você é bem-vindo, mas Sofia não está convidada. O silêncio do outro lado da linha foi tão longo que pensei que ele poderia ter desligado. Mãe, disse ele finalmente, você mal conhece esse homem. Eu o conheço há mais tempo do que conhecia seu pai quando me casei com ele. Era diferente. Você era jovem, então, sim, eu era. E fiz escolhas com base no que achava que deveria fazer, não no que queria fazer. Não vou cometer esse erro novamente. Outra pausa. E quanto a Sofia? Ela faz parte da minha vida. Se você não pode aceitá-la, comecei, mas o interrompi. Eu posso aceitá-la, mas não serei manipulada por ela. Ela deixou claro que eu não era bem-vinda na sua casa quando precisei de ajuda. Agora ela não é bem-vinda no meu casamento. Ações têm consequências, Mateus. Ele apareceu sozinho, parecendo desconfortável num fato que provavelmente custava mais do que meu orçamento mensal de compras costumava ser. Cumprimentou Jaime educadamente, fez conversa fiada apropriada e até conseguiu sorrir quando o padre nos declarou marido e mulher. Mas eu podia ver o cálculo em seus olhos. A forma como ele fazia um inventário da casa de Jaime, do carro dele, dos marcadores óbvios de riqueza. Isso não era sobre apoiar a felicidade de sua mãe. Era sobre se posicionar para o que pudesse vir depois. Após a cerimônia, enquanto estávamos sentados ao redor da mesa de jantar de Jaime, compartilhando o almoço simples que Maria preparou, Mateus pigarreou. Então, Jaime, disse com uma casualidade forçada que imediatamente me colocou em alerta. Mãe mencionou que você está no ramo do desenvolvimento. Deve ser um trabalho interessante. Jaime sorriu, mas percebi o leve endurecimento ao redor de seus olhos. Ele também reconheceu o que estava acontecendo. Tem seus momentos. Eu trabalho com seguros, propriedades comerciais principalmente. Deveríamos conversar algum dia sobre possíveis sinergias. Talvez, disse Jaime suavemente. Então, mudou de assunto para algo mais seguro. Mas Mateus não se deixou deter. Nas semanas seguintes, ele começou a ligar regularmente, algo que não fazia há anos. Perguntava sobre minha saúde, minha felicidade, como eu estava me ajustando à vida de casada. Mas, de alguma forma, cada conversa acabava voltando para os negócios de Jaime, seus investimentos, seus planos para o futuro. A pior parte era vê-lo tentar encantar Jaime durante nossos ocasionais jantares juntos. Mateus herdou o talento natural de vendedor de seu pai e o usava como uma arma, contando histórias destinadas a mostrar que filho devotado ele era. Como sempre, apreciou tudo o que fiz por ele. Era tudo mentira, claro. Uma história revisada para posicioná-lo como o filho amoroso que merecia se beneficiar da boa sorte de sua mãe. Jaime percebeu imediatamente, mas era educado demais para dizer algo diretamente. Em vez disso, ele apertava minha mão por baixo da mesa durante as atuações de Mateus. Um lembrete silencioso de que ele entendia exatamente o que estava acontecendo. Sofia, enquanto isso, aparentemente decidiu que, se não podia me derrotar, se juntaria a mim. Começou a enviar pequenos presentes, velas caras, chocolates gourmet, um lenço de seda que provavelmente custava mais do que eu gastava com roupas num ano. Cada presente vinha com um cartão expressando o quão feliz ela estava por eu ter encontrado o amor novamente, como esperava que pudéssemos começar do zero. Ela está tentando comprar sua simpatia,
observou Jaime uma noite enquanto eu desembrulhava mais uma oferta de paz. Eu sei, disse, deixando de lado a manta de cachemira que ela enviou. A questão é, o que ela acha que está comprando? Descobrimos 3 meses depois. Mateus ligou numa noite enquanto Jaime estava num jantar de negócios. Sua voz tensa com uma preocupação forçada. Mãe, preciso te perguntar algo e espero que não se ofenda. Meu estômago se apertou. O que é? Você e Jaime discutiram o que acontece com os bens dele, bem, no futuro? Lá estava. A pergunta para a qual ele vinha se preparando há meses. Mateus, isso é extremamente inapropriado de se perguntar. Só estou preocupado com você. Você está mais velha agora, e se algo acontecer com Jaime, quero garantir que você esteja protegida, que não seja enganada por parceiros de negócios ou parentes distantes ou quem quer que seja. A audácia daquilo tirou meu fôlego. O mesmo filho que me rejeitou quando eu estava sem teto agora estava preocupado com minha segurança financeira. Minha situação financeira não é da sua conta, disse friamente. Claro que é. Você é minha mãe. Quando precisei de ajuda, você me rejeitou. Lembre-se, você e Sofia decidiram que eu seria muito incômodo, muito disruptivo para sua vidinha perfeita. Mãe, já falamos sobre isso. Cometemos um erro. Sim, cometeram. E agora estão cometendo outro. Desliguei antes que ele pudesse responder, minhas mãos tremendo de raiva. Mas sob a raiva, havia mágoa. A dor profunda e persistente de perceber que, mesmo agora, mesmo depois de tudo, meu filho me via como uma oportunidade, não como uma pessoa. Jaime me encontrou chorando no nosso quarto quando voltou do jantar. O que aconteceu? Perguntou imediatamente cruzando para me abraçar. Contei sobre a ligação de Mateus, sobre os meses de manipulação transparente, sobre minha crescente certeza de que meu filho nunca me veria como nada além de uma potencial herança. Jaime ouviu sem interromper, sua mandíbula ficando mais tensa a cada detalhe. Sinto muito, disse quando terminei. Sinto que seu filho é egoísta demais para ver que mulher incrível é sua mãe. Continuo pensando que falhei com ele de alguma forma, que se eu tivesse sido uma mãe melhor, ele seria um homem melhor. Jaime segurou meu rosto em suas mãos, seus olhos cinzentos sérios. Wanda, você o criou da melhor forma que sabia. Ele fez suas próprias escolhas como adulto, e essas escolhas refletem nele, não em você. 2 semanas depois, Jaime chamou Mateus e Sofia para a casa. Ele não me perguntou antes, apenas anunciou no café da manhã que os convidou para o jantar e que havia coisas que precisavam ser ditas. Passei o dia nervosa, incerta sobre o que Jaime tinha planejado. Mas quando Mateus e Sofia chegaram naquela noite, vi um lado do meu novo marido que nunca tinha testemunhado antes. Jaime Moraes, o empresário bem-sucedido, era formidável de uma maneira que fazia homens adultos reconsiderarem suas posições. Ele era educado, até gentil, mas havia um aço sob a cortesia que seria claro para qualquer um prestando atenção. Quero falar com vocês sobre Wanda, disse ele, uma vez que terminamos o excelente jantar de Maria e nos mudamos para a sala de estar. Sobre seu relacionamento com ela e sobre certas expectativas que parecem ter surgido. Mateus se mexeu desconfortável. Não sei do que você está falando. Acho que sabe. A voz de Jaime era agradável, conversacional e absolutamente implacável. Você tem mostrado muito interesse nos meus negócios, meus investimentos, meus planos para o futuro. Tem tratado sua mãe com um nível de atenção e preocupação notavelmente diferente de como a tratou quando ela realmente precisava da sua ajuda. Sofia começou a falar, mas Jaime levantou a mão. Não terminei. Quero ser muito claro sobre algo. Wanda não precisa da sua aprovação para nosso casamento, da sua permissão para ser feliz, ou da sua proteção contra caçadores de fortunas. O que ela precisa, o que sempre precisou, é que você a ame incondicionalmente, da forma como ela te amou toda a sua vida. O rosto de Mateus estava vermelho de vergonha e raiva. Eu amo minha mãe. Ama mesmo? Porque de onde estou, parece que você ama o que acha que ela pode herdar. Você a rejeitou quando ela não tinha nada, e agora está cortejando-a porque ela está casada com alguém com dinheiro. Isso não é amor, Mateus. Isso é oportunismo. O silêncio que se seguiu foi pesado, com tensão.
Sofia encarava as mãos, o rosto pálido. Mateus encarava Jaime com ressentimento descarado. Acho, continuou Jaime calmamente, que você precisa decidir que tipo de relacionamento realmente quer com sua mãe. Se quer fazer parte da vida dela porque realmente se importa com a felicidade dela, é bem-vindo aqui a qualquer hora. Mas se está aqui porque acha que há algo para você, está perdendo o tempo de todos. Depois que eles saíram, Sofia praticamente arrastando Mateus para fora antes que ele pudesse dizer algo que piorasse as coisas, Jaime e eu sentamos na sala de estar, de mãos dadas num silêncio confortável. Fui muito duro? Perguntou eventualmente. Pensei nisso. Sobre os anos atendendo às ligações de Mateus por obrigação, não por alegria. Sobre a forma como ele me fez sentir um fardo, não uma bênção. Não, disse finalmente. Você foi honesto. Talvez pela primeira vez na vida dele alguém lhe disse a verdade sobre seu comportamento. Isso foi há 8 meses. Mateus liga ocasionalmente agora, mas as conversas são diferentes, mais curtas, mais genuínas, menos calculadas. Ele pergunta sobre meu jardim, meu clube do livro, meu trabalho voluntário no abrigo de animais. Não pergunta mais sobre os negócios de Jaime. Sofia parou de enviar presentes. Não sei se algum dia teremos o relacionamento próximo que sonhei em ter com meu filho, mas agora temos algo honesto, algo real. E talvez, aos 68 anos, isso seja suficiente. Esta manhã, acordei nos braços de Jaime, meu marido, no quarto que se tornou nosso, na casa que se tornou lar. A luz do sol entrava pelas janelas que davam para os jardins que cuidamos juntos, e eu podia sentir o cheiro do café que Jaime faz todas as manhãs antes de eu acordar. Aos 68 anos, estou mais feliz do que jamais estive. Não por causa do dinheiro de Jaime, da casa dele ou do sucesso dele, mas porque alguém me vê, realmente me vê, e escolhe amar o que vê. O tornado levou minha vida antiga, despedaçou-a e espalhou os pedaços. Mas às vezes penso enquanto observo Jaime lendo seu jornal matinal do outro lado da mesa de café da manhã. Destruição é apenas outra palavra para renovação. Às vezes você precisa perder tudo o que achava que queria para encontrar tudo o que realmente precisava. E às vezes, se você tiver muita sorte, o primeiro amor tem uma segunda chance de se tornar um amor para sempre. O cartão de visita que carreguei por 50 anos está agora emoldurado na mesa de Jaime em seu escritório. Um lembrete de que algumas promessas valem a pena serem mantidas, mesmo que leve meio século para cumpri-las, especialmente então. Agora, estou curiosa sobre você que ouviu minha história. O que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo semelhante? Comente abaixo. E enquanto isso, estou deixando na tela final 2 outras histórias favoritas do canal, que certamente vão te surpreender. Obrigada por acompanhar até aqui.